E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre XPLG11, um fundo que eu já analisei aqui no canal e inclusive tem bastante coisa para comentar sobre o fundo, não só nesse vídeo, quanto também no vídeo que eu vou deixar aqui no card, mas vamos dar uma atualizadinha em como é que tá o fundo. Antes de ir para o nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro do fundo, vamos dar uma analisadinha no fato relevante que ele soltou agora, recentemente, em dezembro, né? Então, se em outros fundos a gente realmente teve um presente de Natal em dezembro, nesse fundo aqui, no XPLG especificamente, ele não foi um bom menino, querendo ou não, e acabou recebendo carvão. Então vamos ver pela cronologia dos fatos onde que entra cada ponto. Então vamos lá. Antes de falar desse fato relevante aqui de dezembro de 24, a gente tem que entender que lá em dezembro de 22 de 2022, o XPLG fez a alocação do WT Technology Park 2, que fica em Barueri, para a Scala Data Centers. Aí, além de fazer a alocação desse imóvel para a Scala Data Centers, o que gerou uma receita por fundo por mais de 2 anos, ele também fez um instrumento de opção de compra para a Scala, no valor de 108 milhões, corrigido por IPCA. Então, a Scala poderia exercer depois de 24 meses, ou seja, dezembro de 24, a opção de compra de comprar esse imóvel por 108 milhões corrigido por IPCA até a data. E aqui é o imóvel, e aí a gente tem o queridíssimo fato relevante que a gente recebeu no meio de 2024, quando a XP estava preocupadíssima em manter o patamar de dividendo e acabou fazendo uma sardinhagem nesse fundo. Qual que foi essa sardinhagem? Ela pegou esse valor de compra que ela receberia só em dezembro, ou seja, 6 meses desde que realmente foi feito esse acordo no meio do ano de 24, no dia 28 de junho. Pronto, 28 de junho de 24, ele fez esse acordo para receber adiantado o valor da opção da compra da Scala, caso a Scala fizesse realmente. Então ele fez um CRI para pegar o valor da opção de compra da Scala adiantado, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso, porque qual que foi as condições desse CRI, né? Ele teve um valor referido ali de 110 milhões e acabou tendo um ganho de capital de 22 milhões, ou seja, 0,76 por cota, tá? E aí as parcelas foram pagas nos meses subsequentes, só que agora em dezembro de 24, a Scala falou: eu vou querer esse imóvel e corrigido por IPCA, qual que seria o valor justo corrigido por IPCA? 119 milhões, perfeito? Então a Scala pagou os 119, quase 120 milhões aqui pelo imóvel WT Technology Park, aqui em Barueri, e a gente já comenta um pouco mais sobre isso, então pagou 120 milhões. E aí nesse caso, o fundo já tinha realizado o ganho de capital, ou seja, esse ganho de capital que ele poderia ter realizado em dezembro, ele quis adiantar pro meio do ano. Tá, mas Rafael, por que isso é uma sardinhagem? Porque o fundo, ele deixou de ganhar nessa brincadeira 7 milhões de reais. Por que 7 milhões de reais? Porque ele recebeu 110 milhões à vista e também recebeu por causa de um sobejo de cessão, ou seja, um valor excedente do combinado que ele fez com a securitizadora que emitiu o CRI, ele ganhou mais 2 milhõezinhos aí da securitizadora, porque o valor acabou excedendo um pouquinho mais. Mas de toda forma, eu tinha pensado que o valor dessa brincadeira toda teria custado 3, 5 milhões no máximo, né? Só que acabou custando ainda mais caro. Custou 7 milhões para o fundo, né? Para ele poder adiantar esse recebimento. Então, assim, só pelo fundo, só pela XP querer manter o patamar de distribuição, isso custou para o cotista 7 milhões de reais, tá? Então é interessante a gente comentar sobre isso, porque foi um fato que eu comentei muito também no vídeo do XPLG que tá aqui no card, que eu já comentei sobre ele, que eu fiz várias análises ali de várias áreas do fundo, né? Alavancagem, fatos relevantes, notícias, vendas, imóveis também. Então eu já comentei sobre ele nesse vídeo, eu recomendo que você assista logo depois desse, mas foi um custo alto, tá? 7 milhões para o cotista, por conta de que a XP não conseguiu falar pro cotista dela: olha, a gente não tem dinheiro para pagar vocês agora, mas lá em dezembro a gente vai ter, então espera um pouquinho. Não, ela não conseguiu fazer isso e ela teve que adiantar isso e perder 7 milhões. Então, interessante comentar sobre isso. E aí, indo para o esquema da Scala Data Centers aqui, né? Por que esse galpão é muito estratégico para ela e por que ela aceitou pagar 120 milhões nesse galpão? Porque é o seguinte, a Scala Data Center, ela tem um data center em Barueri, né? Então, além do que tem em Porto Alegre, que o LZR inclusive comprou, né? Fez a operação de Sales and Leaseback, que ele comprou e locou de novo. A Scala, ela tem um data center que fica exatamente aqui, tá? Aqui é o escritório da Scala. Então eu gosto um pouco desse assunto, acho interessante comentar com vocês. Aqui é o escritório da Scala. Então a Scala, o escritório dela fica bem aqui, um escritório bem bonitinho, né? Eu acho que a gente consegue ver aqui, ó, bem bonitinho o escritório da Scala Data Centers. E aí, saindo do nosso do nosso 3D aqui, então aqui tem o escritório da Scala. E aí, logo em seguida, também em Barueri, a gente tem não só o data center, quanto o galpão também. Então o galpão, ele fica aqui, tá? Então o galpão, eu não sei se o bonequinho vai pegar aqui, mas o galpão, ele vai ficar aqui, acho que pega. O galpão vai ficar
Ixi, né? É aqui em cima, ó, tá? Então, do outro lado, né? Ele não tem acesso a essa Avenida Nunes aqui, mas ela tem acesso do outro lado. Então, esse aqui é o galpão da Scala, tá? Então, acho que aqui a gente tem uma vista. Não, não tem uma vista, não. Enfim, aqui é o galpão da Scala, aqui é o galpão logístico, o WT Technology Park. E aqui é o data center, né? Esse data center que fica em Barueri, que inclusive o Tarcísio inaugurou, né? Por quê? Foi um investimento muito grande, né? A Scala fez o compromisso, não só a empresa está tendo uma base forte aqui em Barueri, a Alphaville, Barueri, como também a Scala ela fez um compromisso de investir 6 bilhões de reais nesse data center aqui, enfim, em torno, né? Então é um valor bem grande, o Tarcísio foi na inauguração e inclusive o projeto inteiro em si, ele tem um valor de 32 bilhões, então vai ser investido em torno da região aqui, 32 bilhões de reais nos próximos anos, por conta desse data center aqui. Então muito interessante comentar sobre isso, acho que dá pra gente ver o data center aqui, é bem bonito, né? Tava em construção na época, agora já tá 100% funcional, já foi inaugurado, ele é bem, bem grande, se eu não me engano são mais de 6 prédios, tá? Eu lembro que tava sendo construído mais de 6 prédios, então muito interessante a gente comentar sobre isso. Então tem um data center aqui, onde é armazenado, né, os seus dados, né? Interessante a gente comentar sobre isso. Então assim, como eu gosto um pouco mais, acho que é interessante a gente comentar um pouco mais da Scala, porque ela vem se tornando mais presente nos fundos imobiliários, não só no LZR, como também no XPLG, né? Mas agora, indo para o nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro, né? Antes de ir pro relatório, inclusive, são 3 da manhã aqui e, cara, eu continuo com o meu comprometimento em sempre trazer um vídeo de qualidade para você. Afinal, eu sou uma das poucas pessoas que tem um conhecimento profundo de fato em fundos imobiliários e consegue, por exemplo, trazer não só os fatos relevantes e a cronologia deles, porque muito dificilmente você não vai ver isso aqui em nenhum outro vídeo do YouTube, quanto também toda a operação da Scala, por que a Scala comprou um imóvel, como que está localizado as posições estratégicas da Scala. Então, isso são coisas que pouquíssima gente vai conseguir fazer e te entregar no YouTube. Então, continuo com o meu compromisso mesmo 3 da manhã aqui, esgotado, acabado, não queria de jeito nenhum gravar esse vídeo aqui, mas mesmo assim peguei os fatos relevantes, comecei a ler, comecei a ver valores, bater valores, procurar fazer o roteiro do vídeo. Então, tudo isso aqui para poder manter o meu compromisso com você de sempre entregar um conteúdo de qualidade. Então, se você acha interessante que eu continue com esse compromisso, se você gosta dos vídeos aqui do canal, eu já peço para você se inscrever, porque eu sei que tem muita gente que não se inscreve, assiste muitos e muitos vídeos, pode até dar like, inclusive já deixa o like nesse vídeo, deixa aí o like, mas tem muita gente que vê o vídeo, deixa um like, deixa até um comentário, mas muitas vezes não tá nem inscrito, então já se inscreve também. E aí, vamos ver como é que tá o nosso queridíssimo relatório do mês de dezembro. Não tem muito para comentar, ele teve uma devolução grande, né, no GPA, de quase 20 mil metros quadrados ali, no condomínio do Neo Logistic, né, no Nelo 11, né, o fundo imobiliário Nelo 11, que é um fundo que ele tem participação quase totalitária, né, então ele é meio que é um fundo que fica dentro do fundo, mas é só para questões burocráticas, né, e também teve a alocação de volta, então teve uma alocaçãozinha pequena do valor, mas assim, o que importa, teve algumas locações, algumas saídas, algumas entradas, mas o que importa é que no final do dia terminou o mês pior do que começou, né? Não que isso seja horrível pro fundo, mas só dando geral aqui pra vocês, terminou o mês um pouquinho pior do que começou, mas mesmo assim a vacância física do portfólio do fundo hoje tá em 2,5, então bem tranquilo. E aí pra 2025 ele comenta justamente que procura fazer novas transações. Por que ele vai fazer novas transações? Porque o fundo hoje, né, durante o ano todo, ele teve essa tara de inclusive perder os 7 milhões de reais, como a gente já comentou e comentei no outro vídeo também, para manter o patamar de distribuição em 0,78. Porém, esse não é o recorrente do fundo, né? Ele não é o recorrente do fundo e provavelmente eles vão querer ou continuar ou aumentar esse patamar de distribuição. Então, como é que você vai aumentar ou até mesmo você vai querer, né, vai manter ou até mesmo continuar o patamar de distribuição do fundo, sendo que não é o seu recorrente, né? Então, o fundo vai ter que fazer novas vendas, né? E aí, é justamente isso que a gente vê aqui, não é o patamar de distribuição de recorrente do fundo. Então, ele só consegue distribuir esse valor de 0,78 porque ele fez várias movimentações aqui, algumas delas sardinhosas, né? Teve a operação com a HGLG também, o Cislog Alião, enfim, mas ele só conseguiu quando ele fez vendas, né? E a maioria dessas vendas aqui, 2 dessas vendas foram sardinhosas, né? E uma fica a critério aí de você, investidor. Mas assim, de toda forma, a gente vê que ele vai querer fazer isso e fica a questão se vai ser de uma forma sardinhosa ou não, né? Porque a sardinhosa, como você já viu, custa bastante dinheiro. 7 milhões não é um negócio que você vai também sair torrando para poder manter um patamar de distribuição, né? E pelo menos, não na minha opinião, como cotista do fundo. Mas sobre o XPLG é isso, realmente mantendo aqui meu compromisso diário. Inclusive, se você viu a qualidade do vídeo aqui, pelo tanto de informação que eu consigo entregar, quem mais entrega esse tanto de informação, você não vai encontrar uma única pessoa falando sobre o que eu acabei de falar aqui pra você. Então, se você realmente acha que faz sentido pra você todo esse conteúdo que eu entrego gratuitamente, imagina o quão aprofundado eu não vou nas análises que tem lá na comunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição, além de você poder tirar suas dúvidas diretamente comigo e eu poder analisar a tua carteira. Então, se você acha interessante, vou deixar o link aqui na descrição. E aí, cara, se você não tá dentro da comunidade, realmente eu não sei mais o que eu posso
posso fazer para poder te ajudar a investir melhor, porque é um valor irrisório. Garanto que você não vai se arrepender, fechou? Link da comunidade tá aqui na descrição. É isso, é nóis e